A natureza inteira é deslumbrante. O mundo vasto e suas pequenas coisas, que são também universos inteiros. Aqui e para além do que os olhos podem enxergar, é preciso ouvir. É preciso alinhar-se na direção do infinito. É preciso bem mais do que observar para, quem sabe, chegar mais perto da origem de tudo. Olha as estrelas. Olhar para o céu é o gesto mais antigo da humanidade. Mas, com o tempo, aprendemos que o universo não se revela apenas pela luz que os olhos captam. Há um sussurro mais profundo, uma frequência que escapa à visão e só pode ser ouvida com paciência, consciência, com a humildade de quem sabe que o infinito também se esconde no silêncio. E foi assim, com essa curiosidade ancestral, que os primeiros homens e mulheres ergueram os olhos e começaram a perguntar. A primeira coisa que o ser humano fez foi olhar para o céu, ver aquele monte de estrelas e se maravilhar. Então ele desenhou no céu os mitos, a constelação, ele, tem uma coisinha aqui, ali, parece uma moça, é a constelação de Virgem. Esse aqui tem um chifre ali, parece isso, essa é a constelação de Touro e assim por diante. Então, a primeira interpretação do universo foi uma interpretação lúdica, né? Mitologia. Na verdade, mitologia é uma semente da cosmologia. Astronomia é uma das melhores coisas que a gente tem disponível para capturar aquela curiosidade infantil, adolescente e trazer para a área. É ali que tem essa curiosidade. Essa pessoa tem que ter cultura científica para olhar o mundo e ser capaz de intelig-lo. O universo é tudo o que existe, tudo o que vemos e muito mais do que não vemos. Ele começou com uma grande explosão, o Big Bang, e desde então não para de se expandir. Mas essa expansão esconde um mistério. A maior parte do universo é feita de algo que a gente não consegue enxergar. O universo, né? Que pergunta ambiciosa. Então, em geral, assim, a gente fala o universo é tudo aquilo que a gente consegue observar com todos os nossos instrumentos. Uma das grandes conquistas ou das grandes descobertas que a humanidade tem é que esse universo está em expansão. Então você chegar para uma criança ou para um adolescente, pegar um balão... O universo expande em todas as direções. E desenhar uma galáxiazinha e inchar ele, inflar. Tudo se afasta. É um dos experimentos mais simples de você tentar mostrar porque acontece quando você infla o universo. Então ele tem a dimensão espacial, mas ele tem também, e muito importante, uma dimensão temporal, então uma história. Então o universo começa. Para entender o que estamos procurando, precisamos falar sobre duas coisas estranhas: a matéria escura e a energia escura. Elas não interagem com a gente, mas estão lá, governando o destino de tudo. A parte escura do universo, ela tem uma quantidade de massa que é 95% do universo. 75% dessa parte que a gente vê dos bárions é hidrogênio espalhado aí pelo universo, estrelas, etc. Isso aqui é só um resquício. Mas mesmo tudo isso, que são aquilo que a gente chama de bárions, contribuem apenas com 5% do universo. Então isso é um problema enorme, né, para quem vê física fundamental. Tem 95% do universo que a gente não conhece. Toda a matéria conhecida, átomos, moléculas, elétrons, enfim, toda a matéria, fótons, tudo isso junto representa apenas 4% da densidade total do nosso universo. No máximo 4%. Agora, mais de 70% é energia escura, mais de 20% matéria escura.
Então, o que exatamente são essas duas coisas é a maior questão na cosmologia atual, ou melhor, na física teórica atual. A matéria escura, a gente sabe que existe por causa da gravitação. Agora, o que é a matéria escura? Ninguém sabe mesmo. Tem milhares de modelos. Agora, com a quantidade pequena de observações que a gente não tem como restringir esses modelos para chegar em alguma coisa mais clara. Essa energia escura, hoje, ela é descrita, e razoavelmente bem descrita, por uma constante cosmológica. É uma constante, é um número muito pequeno. É 0,120 zeros. 1, se comparada com o que a gente esperaria naturalmente. Quem ganhou o prêmio Nobel com Abdus Salam, que foi o Steve Weinberg, ele escreveu sobre isso. Ele falou, olha, isso é algo muito misterioso, porque como é que tem uma coisa tão pequena assim? E ser tão pequeno também é algo que é o seguinte, se ela fosse maior, não existiria vida. A dúvida sobre o que é essa vasta escuridão nos leva a deduzir que a vida se equilibra na linha tênue de uma constante cosmológica. Tateamos do breu, brincando de quente ou frio com a radiação cósmica. Feixes de ondas eletromagnéticas que nossos olhos percebem de diferentes maneiras. É a luz que vemos, as cores. Mas cada cor, cada frequência, é apenas uma pequena fatia de um espectro muito maior. O bingo, no entanto, não enxerga cores. Ele escuta uma frequência específica, a do hidrogênio. Um sussurro que viaja bilhões de anos para chegar até nós. Eu gosto sempre de dizer que o radiotelescópio é um rádio metido à besta, porque ele precisa ter o quê, principalmente? Uma grande sensibilidade, certo? E uma grande estabilidade. Sensibilidade, porque ele vai estar medindo ondas de rádio que são muito tênues, muito fraquinhas, e então ele precisa colecionar muitas dessas ondas, e por isso ter esses grandes espelhos, porque precisa ser sensível. A gente tem uma corneta que é um cone de alumínio, começa pequeno e chega a quase 2 metros de largura lá na boca. E tem 5 metros de comprimento. Para receber a radiação de lá de cima, ela bate numa tela metálica, a gente chama de espelho, não é exatamente um espelho, mas para essas ondas ela funciona um espelho, bate em outro espelho e vai para dentro dessas cornetas. O bingo vai medir, certo? Vai captar ondas de rádio numa frequência em torno de 1000 MHz ou 1 GHz. Aí a gente pega isso, a gente retira o que é ruído, fica com o sussurro, e com esse sussurro a gente faz a análise e compara com a teoria de Einstein, com as teorias cosmológicas, etc. Nós tivemos que desenvolver, e eu contribuo, as pessoas que estão no meu entorno contribuem, desenvolvendo uma determinada geometria de antena que é adequada para o tipo de sinal. Então, nossa tarefa é receber esse sinal, amplificar e tirar interferência. Eu posso ilustrar isso de uma forma, imagine que alguém está falando com você e ele fala muito baixo, passa alguém e dá um grito perto. A minha função é apagar esse grito para que esse sinal, a voz, o sussurro seja escutado e também amplificar o sussurro para que as pessoas possam entender. Ondas de rádio são como as que chegam no seu rádio de carro. Mas o bingo escuta numa frequência muito específica, a do hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Cada nuvem de hidrogênio emite um sinal fraquíssimo, um sussurro cósmico. Mas se a gente tiver uma antena, um aparato específico para poder apontar na direção que tem bolsões de hidrogênio, a gente pode captar essa informação na frequência. Eu faço um mapa do universo, naquela faixa do universo, de onde tem mais ou menos concentração de hidrogênio. Se eu olho essa sequência temporal, essa sequência de tempo assim, eu tenho quase um filme de como essa quantidade de hidrogênio ela está variando com o tempo. Mas como um projeto tão grandioso começou? Ele nasceu não em um grande centro, mas no meio do sertão da Paraíba, dentro de uma caminhonete.
com físicos perdidos e a caatinga pela frente. Muitas vezes a gente não conseguia chegar no lugar que a gente queria, porque tinha se perdido. Eu tinha um mapa que era um mapa de terreno, não um mapa diário, porque tinha que comparar um com o outro. Fomos em um grupo que éramos eu, Luciano, professor Carlos Alexandre Wunsch, do INPE, e um pós-doc em inglês que estava trabalhando comigo. Eu tinha a prática de organizar um evento anual para apresentar aspectos da ciência com foco na ciência para o desenvolvimento humano. Num desses eventos, eu chamei o Tirso Vilela, que estava trabalhando na Agência Espacial Brasileira, e eu pensei em chamar ele para falar de nanosatélites, que é a coisa que ele fazia na época. E ele me contou que estava com um problema de um equipamento que eles estavam construindo, um radiotelescópio para medir oscilações bariônicas acústicas e tal, e eles estavam com problema de achar o lugar, e estavam pensando em fazer no Uruguai, alguma coisa assim. Bom, em primeiro lugar, a gente poderia arranjar algum dinheiro do Mercosul, e no Uruguai havia um ponto de referência no Polo Sul Celeste para eliminar os ruídos de fundo. Achamos um lugar, mas havia um problema com os donos do lugar, eles queriam um pagamento. Achamos um outro lugar que era um sítio do Exército. Eu não gostei da ideia e resolvi vir para o Brasil. Procuramos em vários lugares no Brasil e finalmente chegamos a Paraíba, onde encontramos lugares excelentes. Fomos toda a Paraíba com o professor Luciano Barozzi, que também se interessou imediatamente pelo projeto. A gente conversou mais um pouquinho sobre o que era mesmo necessário. E eu falei, olha, eu vou conversar com o reitor para a gente ver, mas depois a gente vai achar um lugar aqui na Paraíba. E achamos um lugar, né? Achamos, na verdade, mais de um. Finalmente nos fixamos em Aguiar. E depois veio a questão para equacionar que naquele momento faltava 13 milhões de reais, que eram cruciais para o desenvolvimento do projeto, já que precisava desse financiamento para a construção das partes metálicas que compõem os espelhos do bingo. O governador disse, olha, se tiver uma forma de fazer com que isso seja espalhado para os nossos estudantes, para os nossos alunos aqui, a gente apoia a construção do radiotelescópio. Então, o governo do estado compra a ideia e a gente passa a fazer a viabilização disso, né, ainda na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia naquele momento. A Paraíba guarda uma relação antiga com o céu. O eclipse de 1868 foi só o primeiro capítulo. Em 1868, nós tivemos um eclipse nesse mesmo lugar, no santuário. Veio uma equipe, né, do Imperial Observatório do Rio de Janeiro, trouxe todos os equipamentos para observar esse eclipse em especial. Durante esse evento, eles fizeram uma fotografia, eles fizeram um registro fotográfico da equipe. E é o que a gente sabe hoje, né, essa é a primeira fotografia da Paraíba. Hoje, o Estado constrói um verdadeiro complexo científico no sertão, que une o estudo do universo, a história da vida e do homem na Terra. Na Paraíba, a gente tem um conjunto de investimentos, né? A gente congrega no Complexo Científico do Sertão uma história da evolução do universo. Então, desde a cidade da astronomia, a gente vai estudar a origem do universo e sua evolução. Mas a gente tem no Vale dos Dinossauros um estudo paleontológico, ou seja, a gente vai lá estudar como os dinossauros viveram nessa região. E, finalmente, a ocupação do homem no nosso território, que seria o Museu de Arqueologia. A ciência também pode transformar vidas. É o que acontece no projeto Esperança no Espaço, onde dentro de uma unidade prisional, telescópios são construídos por quem cumpre pena e abrem caminhos para um novo começo. Durante a pandemia eu decidi construir um telescópio por conta própria, né? E demorou 4 meses. E quando eu fui observar, tanto com meus companheiros de trabalho como com os reeducandos,
um deles assim fez uma pergunta que deu a ideia, né, plantou a semente do projeto. Ele falou que quando um dia ele saísse dali, eu poderia construir um telescópio para ele. E eu disse que não, poderia construir com ele ali dentro da própria cadeia mesmo. E compramos o kit, né, os espelhos, o cano de PVC, tudo, e começamos a construir. E vimos que isso aí envolveu também os companheiros de trabalho e outros educandos. Então eu falei, por que não fazer um projeto de ressocialização baseado na divulgação da astronomia, né, da construção de telescópios. Dentro de um projeto que incorpora a questão da popularização da astronomia, da construção de telescópios de boa qualidade por apenados que iniciaram na cadeia de esperança, a ideia foi tornar isso maior, aumentar a produção desses telescópios, associando com professores que participavam do bingo e outros professores das nossas universidades. Eu costumo dizer que foi duas necessidades, né, e duas paixões, assim. A necessidade de promover a ressocialização e a necessidade de popularizar a astronomia. Então decidimos fabricar telescópios e levar à população. Na minha visão, na visão do secretário de Administração Penitenciária, a questão da ressocialização é o que conta muito também. Nós temos reeducandos que já saíram, já receberam o seu alvará e estão fabricando seus telescópios nas suas casas e vendendo para as pessoas que encomendam. Esses telescópios são utilizados para eventos como esse, como o evento da Penha, mas também para serem entregues às escolas, criando uma rede que vai conectar o Estado em torno da astronomia, né? A gente também vai produzir radiotelescópios e vai distribuir esses radiotelescópios pela Paraíba, criando talvez o que seja os primeiros clubes de radioastronomia integrados do Brasil. Então essa cultura está sendo alimentada, né, para que a gente tenha no Estado, né, uma visão em torno da astronomia completa. Antes de um radiotelescópio captar o sussurro do universo, cada componente precisa ser testado até o limite. É o que acontece em laboratórios como este, onde a precisão é medida em detalhes microscópicos. Nós estamos no LabMet, Laboratório de Meteorologia de Campina Grande, e nós estamos aqui diante de uma câmara anecoica. Basicamente, ela serve para isolar tudo que está sendo feito no interior do que está acontecendo no exterior, de forma que a gente possa examinar e testar aquilo que está dentro sem interferência do que está do lado de fora, né? Lá dentro, a gente tem nesse momento duas antenas que estão sendo testadas, né? Uma delas está sendo testada na verdade, a outra está servindo para medir os parâmetros daquela antena. Lá no fundo está a antena que está sendo testada. A gente precisa alinhar ela perfeitamente com essa outra antena. Para isso a gente usa um laser, a gente coloca em cima da antena e a gente alinha ela de forma que elas fiquem perfeitamente olhando, né? Alinhadas uma para a outra, né? De forma que uma possa captar perfeitamente o sinal que está sendo emitido pela outra antena. E assim medir nesse aparelho aqui todas as suas características. O objetivo dessas medições é que a gente possa comprovar que aquela antena tem os parâmetros que o fabricante disse que tem. Para olhar o céu de forma mais inteligente, o bingo usa um conjunto de antenas. É como ter muitos olhos mirando a mesma região. E a eletrônica que comanda esse olhar múltiplo nasce aqui. Estamos na sala denominada Sala de Medição, onde é realizada várias medições em alta frequência, apoiando o projeto Bingo para alunos de graduação e pós-graduação. Então aqui para aprender, pesquisar e desenvolver dispositivos para alta frequência. Basicamente temos um conjunto de antenas. Alguns, são antenas Vivaldi, que são... Por que Vivaldi? Porque uma característica das antenas Vivaldi é trabalhar com uma grande faixa de frequência. Por exemplo, quando você vai na sua televisão, que também tem uma frequência, você vai mexer para sintonizar com a antena para ter o canal. Cada canal tem uma frequência específica. Aqui, para trabalhar em conjunto de frequência. É bem grande. Certo? Então, que cada um trabalhe na mesma banda de frequência, mas
Alguns vão ser ativados ou não. E a gente tem aqui, basicamente, 6 plaquinhas que fazem o controle dessas 64 antenas. Cada conjunto de 16 antenas estão conectados a uma placa, tipo essas daqui, tá? A uma dessas placas. Aonde a gente tem uma forma, onde temos um chip que trabalha fazendo toda uma forma de feixe, tá? Para esse conjunto de 16 antenas. E aí depois elas são interligadas numa placa central, que é essa daqui, que é onde junta o feixe das outras 4, formando um feixe completo para todas as 64. Bom, o Bingo é muito extenso, né? Ele vai basicamente de construção civil, eletrônica, tratamento de dados, separação de ruídos, física teórica. Então é um trem de questões que é muito grande e muito largo. Ninguém entende tudo, né? Então nós temos parcerias em que as pessoas dão para o Bingo a sua especialidade. E são especialidades já altamente complexas, né? Então a antena é algo altamente complexo. A eletrônica é algo também altamente complexo. Então nós temos especialistas em cada área para trazer o conhecimento, para fazer análise e conjunção do Bingo com outras partes. Enquanto engenheiros constroem e testam equipamentos, há quem trabalhe com o que os dados vão dizer. Simulações, modelos matemáticos, comparações com o que já conhecemos. É a teoria que dá sentido ao sussurro. A antena lá traz o sinal analógico e aquele equipamento ele me mostra aqui como é que funciona o comportamento de uma voltagem, por exemplo. Então essa voltagem eu posso salvar, armazenar e fazer um tratamento de ruído, uma análise mais aprofundada. Na cosmologia, a gente tem uma hipótese fundamental que é o princípio cosmológico, né, de que o universo em larga escala ele é homogêneo e isotrópico. Mas isso é uma hipótese, isso precisa estar constantemente sendo testado. Então a gente utiliza diversos observáveis cosmológicos para testar isso. Já foi feito com diversos outros objetos, né, como supernovas, GRBs, e agora a gente está tentando fazer isso com FRBs, né, que é um dos objetivos do Bingo. O que eu faço é principalmente teoria. Para ser mais exato, estou agora a trabalhar em modelos cosmológicos e como dentro desses modelos cosmológicos podemos investigar todos os vestígios que a matéria escura pode ter deixado na cosmologia. O Bingo não é feito só de estruturas de metal e chips. Ele é feito de pessoas, muitas delas jovens que descobriram na ciência um caminho. Alguns nasceram aqui, outros vieram de longe. Todos encontraram no sertão um lugar para sonhar. Sou capixaba. Formei na UFES, né? E fui para São Paulo fazer mestrado lá. Fiz o mestrado, comecei o doutorado lá também. Várias oportunidades abriram na minha vida durante esse período de mestrado e doutorado. E chegou a oportunidade que foi vir para Campina Grande e ajudar os alunos que estavam começando a fazer parte do projeto dentro aqui da UFCG, né? E eu vim como um apoio para explicar o projeto, já que eu estava há quase 7 anos no projeto. Eu fui aquele cara que sempre gostei de cálculos, conta, matemática, mas quando eu comecei a estudar física no ensino médio e vi que as contas elas tinham implicações práticas no cotidiano, então isso me chamou muita atenção e aí resolvi entrar numa universidade no curso de física e me interessei mais ainda. Eu me lembro que quando eu ainda estava na escola primária, eu já tinha pensado naquele mesmo problema que Einstein considerou naquela época. O que aconteceria se você corresse junto com a luz? Quando cheguei ao ensino médio, li um livro, sim, do cientista russo-americano
De 1 ao infinito. Este livro continha muito conteúdo sobre física, sobre o universo, sobre o espaço-tempo, todos esses tópicos. Esses conteúdos realmente ampliaram de forma considerável a minha visão de mundo naquela época. E algo que eu gostaria de passar para os jovens também, para os adolescentes de modo geral, é que não tenham medo. Você sabe falar inglês? A pessoa fala assim, mas você vai aprender. O meu caso, por exemplo, o professor Elcio, quando eu comecei o mestrado, 2 semanas depois você vai participar dessa reunião, era uma reunião em inglês, eu entrei na reunião e ele falou assim, esse é o meu aluno, se apresente. E eu que me virasse. Eu gosto disso dele, que ele fez comigo, né? E não é uma crítica a ele, ele sabe disso. O meu inglês todo veio de videogame. Me esforcei muito nos estudos e depois fui aprovado e entrei para o mestrado em física. Eu fui o primeiro da minha família a sair do país. Realmente o projeto como um todo é desafiador e eu me sinto assim bem orgulhoso de participar do projeto. Daqui a 5 anos eu vou chegar no sertão da Paraíba e eu vou fazer uma pergunta. Seu filho já viu um telescópio? Vai ter milhares de crianças que vai dizer, eu vi, já usei, já vi como é que constrói, já vi onde é que tem, e sei os sites onde é que faz. Por quê? Você tem alguma pergunta? O bingo já está transformando a paisagem, a ciência e a vida de quem vive ao redor. Quando ele ligar para o céu pela primeira vez, vamos ouvir o sussurro do universo. Depois o bingo estuda a matéria escura e a energia escura do universo. E aí a gente vai ter dados, aí sim, foram medidos, e a gente vai poder falar qual é a melhor teoria para descrever uma parte do universo. Um radiotelescópio é um equipamento de longuíssimo prazo. É muito maior do que a vida de qualquer um de nós. É um equipamento que vai existir para sempre. O que eu gostaria de ver, eu pessoa, eu cientista, vamos dizer assim, né? Eu físico, gostaria de alguma maneira testar aquilo que eu estudei com o meu colega, que é uma coisa que eu acho muito relevante, que é se a matéria e energia escura, elas podem ter uma interação. Se a gente descobrir algo assim, é realmente importante do ponto de vista antropológico, filosófico, sociológico e mudaria a nossa compreensão da física. I may have not learned, I know I haven't learned everything that this journey has yet to teach me. But there's one new thing I know, and that is planet Earth, you are a